Amigos e amigas que nos acompanham pelo Facebook, estamos aqui mais uma vez para mais uma meditação. Como a palavra de Deus, como a Santa Missa, a Eucaristia, pode nos ajudar na nossa vida espiritual. Nós temos conversado aqui já algumas vezes sobre como viver a vida no Espírito Santo. Não basta nós sermos renovados no Espírito Santo. É preciso viver uma vida espiritual. Muitas pessoas fazem uma bela experiência com o Espírito Santo, se renovam no Espírito Santo, mas infelizmente depois, muitas vezes, as pessoas deixam de alimentar a vida no Espírito Santo, alimentar a vida espiritual. Quero relembrar aquela comparação que eu tenho feito há alguns dias. Se você tem uma sementinha de feijão na gaveta, essa sementinha não te dá trabalho, mas também não produz nada. Mas se você coloca essa semente na terra, numa terra boa, você preparou a terra, né? Fofou bem a terra para que a água da chuva possa penetrar ali, né? Então a semente começa a brotar, começa a dar fruto, né? Mas aí você tem que cuidar dela, você tem que dar água para ela, você tem que dar adubo, você tem que dar sol. É a vida espiritual. Enquanto a gente está vivendo uma vida assim, fraca em Deus, uma vida tíbia, né? Sem oração, sem meditação, sem palavra de Deus, sem Eucaristia, o Espírito Santo fica assim como aquela sementinha lá na gaveta. Mas a partir do momento que a gente põe a semente na terra, a partir do momento que a gente se abre para o Espírito Santo, pede a sua vinda para ser uma nova criatura, então aí nós temos que cuidar dessa semente. Muito bem, e uma das maneiras de cuidar dessa semente, nós conversamos no nosso programa anterior, foi exatamente uma vida de oração. Claro, fundamental. Hoje eu quero conversar sobre a importância da palavra de Deus e também da Eucaristia. A palavra de Deus é importantíssima, né? A carta aos Hebreus diz para nós lá, no capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, capaz até de separar a alma do espírito. E deixa tudo descoberto diante dela. Ou seja, a palavra de Deus é purificadora. Ok? É isso que nós vamos meditar hoje. Nós vamos começar rezando, pedindo ao Divino Espírito Santo que Ele mesmo nos ensine o que nós precisamos aprender hoje. Eu convido você a rezar comigo. Porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Não ousemos fazer nada das coisas de Deus, mesmo das coisas do nosso trabalho, sem pedir a graça e a bênção de Deus. É perder tempo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo também à Virgem Maria, a esposa, né, do Espírito Santo, a esposa mística do Espírito Santo, que interceda por nós nesse momento com a sua intercessão materna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, seja bem-vindo aí à nossa conversa. Estou vendo aí, entrando aí a Márcia Cristina, Maria Ferreira. Sejam bem-vindos. Muito boa noite a vocês todos. Ana Alice, Juliana Martinelli. Venha, entra mesmo. Hoje você pode fazer, se quiser, a tua pergunta, porque eu tenho aqui, né, a Gabriela me ajudando aqui a colher as perguntas. E também você pode compartilhar esse nosso programa com outras pessoas, que normalmente é um programa de 1 hora, para que a gente possa refletir com profundidade, né? Eu costumo dizer que na nossa vida espiritual nós precisamos de 2 coisas.
Precisamos de um reavivamento espiritual, né? O ser batizado no Espírito Santo. Mas nós precisamos de um aprofundamento também. Ok? Você pense numa árvore. A árvore, quando ela é pequenininha, a raiz é pequenininha. Quando a árvore cresce, a raiz cresce. Quando a árvore se torna gigante, as raízes são gigantes, arrebentam calçadas, né? Vai lá para o meio da rua. Por quê? Porque se a árvore é grande, ela precisa ter mais nutrientes, ela precisa penetrar fundo na terra para buscar água e buscar nutrientes. Assim é a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual, ela também não para de crescer. Não. Quem para de crescer regride. A vida espiritual é que não a planta, vai crescendo, 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 crescendo. E aí tem que crescer também para baixo, ou seja, na profundidade, na doutrina, na formação. Porque se a árvore não tem raiz boa, o vento derruba. E nós todos estamos sujeitos a ventos e trovoadas espirituais, tentações, provações, aflições, não tenha dúvida, não é? Mas tendo raízes em Deus, a gente suporta tudo, não é? E também as raízes tiram o nutriente que a planta precisa. E um grande nutriente, meus irmãos, é a palavra de Deus. Repito o que eu já tinha dito, né? São Paulo que diz para nós, né? A palavra de Deus é viva, São Paulo, na carta aos Hebreus, né? Eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, e atinge, ele diz, até a divisa da alma e do corpo, das juntas e das medulas, né? E discerne os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, a palavra de Deus dá a nós discernimento. O que é o certo, o que é o errado. E intenções do coração. Será que eu estou agindo com reta intenção? Fazendo a vontade de Deus com reta intenção? Eu estou querendo realmente servir a Deus ou estou me servindo de Deus? Sabe, meus irmãos, infelizmente, muitas vezes, a gente pode cair na tentação de se servir de Deus para fazer a nossa vontade, ao invés de servir a Deus. Então, a carta aos Hebreus diz aqui que, né, a palavra de Deus, ela inclusive, ela mostra para nós as intenções do coração. E também os pensamentos, faz um discernimento dos pensamentos. São Paulo, quando escreve lá, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, eu vou começar aqui a mostrar a você o que a Bíblia fala dela mesma. O que a palavra de Deus, que é a Sagrada Escritura, o que ela fala dela mesma. Então, vou citar vários textos aqui da própria Escritura, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Você vê que beleza. Não é? Então, no Novo Testamento, São Paulo fala na segunda carta a Timóteo, né, ele diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus, ele fala para Timóteo. Veja, toda a Escritura é inspirada por Deus. Útil para ensinar, persuadir, corrigir e formar na justiça. Formar na justiça quer dizer formar na santidade. Meus irmãos, é preciso a gente, assim, degustar a palavra de Deus. É preciso meditar na palavra de Deus. Meditar, né? Um grande padre, Padre Francisco Fausto, ele ensinava num dos seus livros assim, meditar a palavra de Deus é como você chupar uma bala dura. Você vai gastando ela devagarinho, né? Então, São Paulo fala a palavra de Deus, ele diz é inspirada por Deus. Né? Ele diz, útil para ensinar. Então, você aprende com a palavra de Deus. Para persuadir, ou seja, para convencer você, né, das coisas boas de Deus, persuasão, persuadir. Para corrigir, ela aponta os nossos erros com suavidade. E também formar na justiça. É o que São Paulo diz. Né? Depois, São Pedro também diz uma coisa muito interessante. São Pedro, na segunda carta dele, ou melhor, na segunda carta, capítulo 1, no versículo 20 até 21, era bom até que você pudesse você anotar essas passagens, para depois você guardar, reler, conferir. Né? A primeira passagem que eu dei foi Hebreus 4:12. A segunda passagem foi 2 Timóteo 3:16. E agora eu quero colocar 2 Pedro, segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 20 até 21. Olha o que São Pedro diz, ele diz assim, antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Ou seja, não pode cada um querer interpretar como quer. Não. Porque jamais uma profecia foi proferida por
por efeito de uma vontade humana. Então, a profecia, a palavra de Deus, ela foi dita por Deus. Então, eu tenho que ter a interpretação de Deus. E quem dá a interpretação de Deus é a igreja. Né? São Pedro diz, homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Veja, homens inspirados falaram, né, da parte de Deus. Agora, nós temos que entender o seguinte, meus irmãos, a Escritura nem sempre é fácil de ser entendida. Existe um documento do Concílio Vaticano II chamado Dei Verbum, que é como Deus se revela. A Dei Verbum diz lá o seguinte, que o ofício de interpretar a palavra de Deus, sem erro, cabe exclusivamente ao magistério da igreja, que recebeu de Cristo, né, o carisma da infalibilidade, conforme está lá no Catecismo da Igreja também, lá no parágrafo 890. Né? O Catecismo diz que Cristo, para que a verdade continuasse sempre viva até ele voltar, para que não houvesse erro de doutrina, o Catecismo diz que Cristo, né, deu à Igreja o carisma de participar da sua infalibilidade. Então, quem tem que interpretar a palavra de Deus para nós, quando existe dúvida, é a Igreja Católica. Por isso que a Igreja ela é una e unida, porque todos nós obedecemos, né, aos bispos e ao Papa. Então, nós temos uma interpretação só. Ok? Fora disso, há uma divisão muito grande, há uma confusão muito grande. Inclusive, eu quero lembrar aqui que São Pedro, na segunda carta dele, capítulo 3, versículo 16, quando ele fala dos escritos de São Paulo, São Pedro diz uma coisa muito importante. São Pedro diz assim, que nos escritos de São Paulo, ele diz assim, há coisas difíceis de entender que os espíritos ignorantes acabam encontrando ali a sua própria perdição, como fazem com as demais escrituras. Eu gostaria que você conferisse isso bem claro na segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 16. São Pedro diz assim, aquele que se mete a interpretar a palavra de Deus por própria conta e risco, sem ouvir a igreja, é claro que normalmente o entendimento nosso é o mesmo entendimento da igreja, não é? Mas a pessoa que interpreta a palavra de Deus fora da interpretação da igreja, São Pedro diz, né, pode estar encontrando ali a sua perdição. A gente sabe que a Bíblia hoje, meus irmãos, é usada por todo mundo. E cada um interpreta a Bíblia como quer. Você vai encontrar hoje a Bíblia lá da Testemunha de Jeová, que não é a Bíblia nossa católica. Você vai encontrar o Evangelho de Allan Kardec, que não é o nosso Evangelho. Você vai encontrar muita coisa. Eu repito, Concílio Vaticano II, no documento Dei Verbum, tá? No número 10, ele diz assim, o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus cabe exclusivamente ao magistério da Igreja Católica, que recebeu de Cristo esse munus sagrado. Munus quer dizer uma missão sagrada, ok? Então, isso é muito importante. Mas nós precisamos ler a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus, conhecendo aquilo que a igreja nos ensina. E como é que você sabe o que a igreja nos ensina? Aí vem outra coisa muito importante, a formação. O que é o catecismo da Igreja Católica? O catecismo da Igreja Católica é a interpretação da Bíblia, transformada em pastoral. Se você conhece o catecismo da Igreja Católica, você pode ter certeza que as coisas mais importantes da Bíblia você vai entender direito. Agora, sempre é bom também, se puder, a gente fazer um curso bíblico, né? Eu sempre me preocupei com isso, sempre estudei profundamente, né? Adquiri dicionários bíblicos, adquiri uma coleção, né, fantástica que é publicada pela editora Loyola, né, que explica a Bíblia inteirinha. São 3 volumes, né, que explica como é que a gente entende a Bíblia. Eu vou mostrar aqui para você, né? Chama-se Comentários Bíblicos, está aqui na minha mão. Ó, né? São 3 volumes, são comentários bíblicos, que é da editora Loyola. Por quê? Porque ele explica a Bíblia inteirinha. Você vê que são 3 volumes. Ele pega do Gênesis ao Apocalipse. E aí a explicação que a igreja nos dá. E você não corre risco de fazer uma interpretação errada naquilo que São Pedro diz, buscando ali, de repente, a própria perdição. Não é?
Porque, meus irmãos, quanta confusão existe na interpretação da Bíblia, não é? Eu me lembro que um santo lá, depois da reforma protestante de Lutero, um santo dizia que só aquele versículo da Bíblia, isto é o meu corpo, ele diz que tinha mais de 200 interpretações diferentes, depois da reforma de Lutero. Por quê? Porque cada um interpretava de um jeito. Lutero colocou, né, o livre exame da Bíblia, ou seja, cada um interpreta com sua vontade. Então, por isso que eu gosto de estudar. Por exemplo, aqui você tem um dicionário bíblico, né? Esse dicionário bíblico, ele também tira todas as dúvidas que você tem, segundo a igreja nos ensina, né? É do John Mackenzie e é da editora Paulus, né? Aqui é um dicionário bíblico. Eu estou mostrando tudo isso porque eu sei que tem pessoas que me acompanham que são muito simples e não têm condição, às vezes, até nem de comprar esses livros, que são caros, né? Porque são livros muito grossos, livros aí com, às vezes, aí quase 1000 páginas. Mas eu sei também que tem muita gente que me acompanha aqui, na Escola da Fé, pela TV Canção Nova, que gosta de aprofundar, né? Por exemplo, eu recentemente mandei buscar lá da Espanha esse volume aqui, né? Que se chama a Sagrada Escritura, a Sagrada Bíblia, em espanhol. É lá da Universidade de Navarra, né? Do Opus Dei. Uma coisa maravilhosa, uma coisa fantástica. Então, para vocês terem ideia, esse volume que está aqui na minha mão, com mapas muito bonitos, tal, ele tem aqui 1.400 páginas. Mas por que eu faço isso? Né? Porque a minha responsabilidade é muito grande de falar para o povo, responder perguntas para o povo. Então, eu não posso falar o que eu quero. Eu tenho que falar, então, o que a Santa Igreja, a Santa Amada Igreja me ensina, né? Mas todos nós temos que ler a Bíblia, né? Temos que meditar a Bíblia todo dia. E eu quero continuar aqui falando mais um pouquinho do que a própria Palavra de Deus fala para nós, né? Eu acho muito bonito, né, que no livro do Apocalipse, né, São João viu aquela imagem de um homem, né? E ele viu, era o Cristo, né? Ele disse que de sua boca, né, saía uma espada afiada de 2 gumes. Era assim, a imagem da palavra de Deus. Uma espada de 2 gumes, né? Corta dos dois lados, penetra, né? E saindo da boca de Cristo. Então, ele é o verbo, né? O verbo quer dizer a palavra, né? Por que a palavra, né, ela é viva, eficaz, penetrante? Porque é o próprio Cristo. A palavra leva o poder do próprio Cristo nela. Veja, meus irmãos, a nossa palavra humana tem um poder extraordinário. Deus deu esse poder às nossas palavras. Os animais não falam. Você não ouve um animal falar, então ele não tem... Deus deu a nós, porque nós somos imagem e semelhança dele, Deus deu a nós o dom da palavra. Inclusive, Jesus diz nos evangelhos que nós vamos ser julgados pelas nossas palavras. Por quê? Porque a palavra, meus irmãos, dizem os filósofos, ela é mais forte do que os canhões. Ela destrói mais do que os canhões. Sim, você pode dizer uma palavra para uma pessoa e arrasar uma pessoa. Mas você pode dizer uma palavra e você levantar a pessoa. Hã? Um elogio na hora certa, para o seu filho, para o seu empregado, para o seu marido, para a sua esposa. Levanta. Quando a pessoa está caída. O poder da palavra. Né? Às vezes uma frase que você diz, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Melhor ainda se a palavra for uma palavra da Bíblia. Você levanta a pessoa. Então a palavra tem um poder. A nossa palavra humana tem poder. Quando você diz para uma pessoa assim, olha, parabéns, que coisa bonita que você fez, repita isso, você levanta a pessoa. Agora você imagina a palavra então de Deus. É impressionante, né? Eu quero lembrar aqui uma coisa muito forte, mas muito forte. Você se lembra que Jesus, depois que ele foi batizado, ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. Ele foi levado para ser tentado por quê? Porque o primeiro Adão foi tentado no paraíso e sucumbiu, né? Pecou. A serpente venceu Adão. Então, o novo Adão, que é Jesus, tinha que agora vencer a serpente. Então, ele foi se encontrar com a serpente no deserto. Só que ele foi no poder do Espírito Santo.
E tinha sido batizado como homem, porque ele enfrentou o demônio como homem, porque quem sucumbiu no paraíso foi um homem, Adão. Ele não foi lá como simplesmente Deus. Ele foi sim Deus, mas quem agia ali, ele atuava como homem, porque você sabe que Jesus tem duas naturezas, humana e divina. Muito bem. Como é que Jesus enfrentou a tentação do demônio? Isso é uma grande lição para nós, com a palavra de Deus. O demônio fez 3 tentações terríveis para Jesus como homem. Primeiro, ele queria que Jesus agisse como Deus. Você está com fome? Transforma aí pedras em pães. Mostra o teu poder, a tua glória, a tua vanglória. O que Jesus disse? Não, nem só de pão vive o homem. E Jesus disse para ele, está escrito. 3 vezes Jesus lança no rosto dele, está escrito. Ou seja, está na Bíblia, é palavra de Deus. Né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra bateu na cara do demônio, o demônio recuou. Você percebeu que ele recua? Ele não insiste mais nessa tentação. Desistiu. Ele desistiu da tentação de fazer Jesus querer aparecer, mostrar sua glória divina. Você não é filho de Deus? Então transforma pedras em pães. Né? Ele queria tirar Jesus da ação humana para vencê-lo como homem. Né? Aí ele volta com outra tentação. Aí leva Jesus em espírito lá para o pináculo do templo de Jerusalém, lá no alto, onde ficavam as sentinelas vigiando o templo, né? E diz para Jesus assim, você não é filho de Deus? Então te joga lá para baixo, lá no pátio, né? Lá do templo, porque está escrito, Salmo 90, veja, o demônio sabe a palavra de Deus, hein? Porque ele cita para Jesus Salmo 90. Não está escrito, te joga lá para baixo, está escrito, os anjos te sustentarão em tuas mãos para que teus pés não tropecem em alguma pedra. Ele queria que Jesus fizesse assim, aquele messianismo populista, né? De aparecer, de descer ali suave, né? Sustentado pelas mãos dos anjos, e o povo ali o aplaudisse como Messias, Salvador, político, social. Mas não era esse o messianismo de Jesus? O messianismo de Jesus era o messianismo do servo de Javé, salvar o mundo na cruz. Tanto é que quando Pedro quis afastá-lo da cruz, ele disse para Pedro, afasta-te de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Então o demônio quer levar Jesus para esse messianismo, né, populista. E Jesus diz o quê? Está escrito, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele cita o Deuteronômio, de novo. Se já tinha citado o Deuteronômio a primeira vez, cita de novo. Veja a importância do Antigo Testamento, meus irmãos. Houve uma heresia na igreja que queria tirar o Antigo Testamento, uma heresia chamada marcionismo, de um herege gnóstico chamado Marcião. A igreja disse, não, o Antigo Testamento também é palavra de Deus. Tanto é que Jesus usa o Deuteronômio e lança no rosto do demônio. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não vou ficar fazendo gracinha aqui não, para aparecer. Eu não vou tentar Deus não. Pedir que os anjos de Deus venham me sustentar aqui, só para eu ficar dando um showzinho aqui para vocês. Não vou não. E o demônio recua. Que coisa impressionante, né? Aí o demônio volta a 3ª vez com a tentação mais poderosa que ele tinha. Leva Jesus para um lugar muito alto, mostra a Jesus o mundo inteiro, toda a glória do mundo, tem lá toda a ostentação. Veja, Jesus como homem. Podia ser tentado como homem, não é? E o demônio diz para ele, eu te entrego tudo isto se você prostrado me adorares. Aí ele vai ao fundo da tentação, né? E Jesus diz para ele de novo, está escrito, né? Só adorarás o Senhor teu Deus, retira-te. E o demônio cai fora. Ou seja, o demônio esgotou as tentações que ele podia ter com Jesus, e Jesus derrubou ele 3 vezes, o quê? 3 vezes dizendo, está escrito, na palavra de Deus. E a palavra bate no rosto do demônio, e o demônio recua. É isto, meu irmão, que você tem que fazer também. Sabe, eu ouvi uma palavra do Papa, esse final de semana, o Papa falando para os padres novos, né, o Papa dizendo assim, sabe, tem gente dizendo aí que o demônio não existe.
que o demônio não faz isso, o Papa diz, o demônio existe sim, e não sou eu que digo não, são os apóstolos, é São Pedro, é São Paulo, é Jesus que diz que o demônio existe sim, e que tenta a gente. Só que nós não temos força, meus irmãos, para enfrentar o demônio, mas a palavra de Deus tem. Então, sabe, no momento que você estiver angustiado, aflito, em dúvida, leia a palavra de Deus. Peça uma palavra de Deus. Agora, não tire uma conclusão muito rápida, não, viu? A palavra de Deus não é um amuleto, não, que você abre ela de qualquer jeito e ela te dá resposta para o que você quer. Não é assim, não. Eu tenho visto muita gente errar. Eu estou com um problema financeiro aqui, não sei o que eu faço. Abre a palavra de Deus. Deus me falou isso. Eu tenho que comprar aquilo, tenho que vender aquilo, tenho que fazer aquilo, e depois quebra a cara. Deus não falou nada. Você que interpretou errado. Cuidado, cuidado. Deus nos dá a graça para a gente usar a nossa inteligência. O que a graça faz em nós, meus irmãos? A graça ilumina a inteligência. A gente não pode tirar da Bíblia uma conclusão mecânica. Eu já vi muita gente errar. Eu acredito piamente na Bíblia. Em momento de dificuldade da minha vida, eu já abri a Bíblia e Deus me deu uma palavra muito forte. Mas cuidado, você não pode tomar uma decisão financeira, uma decisão política, uma decisão econômica, uma decisão profissional, de qualquer jeito, não. Deus não dispensa a nossa inteligência, não. Tem gente que quer ser preguiçoso. Vou pedir uma palavra para Deus. Abre e já faz aquilo, interpreta aquilo ali, né? E aí, cuidado. A palavra de Deus, ela elucida assim. Mas tem que haver discernimento. Entende? Olha, meus irmãos, eu esses dias conversei com um amigo que se arrebentou financeiramente. Por quê? As pessoas rezaram por ele, disseram assim, está aqui, Deus está dizendo isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo. Ele fez. Se arrebentou financeiramente. Ficou endividado que não pôde mais. Houve o quê? Uma interpretação errada da palavra de Deus. Entenderam? Então, cuidado. Né? A palavra de Deus é para curar o nosso interior, a nossa vida íntima, os nossos pecados, mostrar a nós o que nós devemos fazer. É muito importante isso. Então, não sei se você está me entendendo o que eu estou dizendo. Não estou descartando a palavra de Deus, não. Sabe? Eu me lembro que um dia de muita angústia que eu vivia nas madrugadas, eu abri a palavra de Deus, Deus me deu uma palavra de consolo. Né? Me lembro direitinho, eu tinha perdido uma cunhada muito nova, 40 e poucos anos, uma cunhada, eu amava muito aquela pessoa, né? Pessoa muito boa, muito simpática, e ela morreu, irmã da minha esposa. Né? Sabe, eu fiquei muito abatido, muito triste, porque ela teve uma morte assim, muito, assim, sem esperar. Teve um AVC, caiu, dali a alguns dias entrou em coma, morreu, e nós não pudemos fazer nada. Chegou a ser operada, tal, mas morreu. Eu me lembro que numa noite eu acordei angustiado, sabe? Parecia que eu estava assim, também sem ar, de tristeza, de ansiedade. E eu pedi a Deus uma palavra para me acalmar. Aí abri a Bíblia, encontrei lá na carta aos Romanos, né? Uma palavra que me deu uma paz muito grande, né? Romanos 16, Romanos 15, 20, né? Dizia assim para mim, né? Em breve, né? O Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Olha que palavra. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Sabe, eu fiquei repetindo aquela palavra na madrugada. Em breve, o Deus da paz, né, vai esmagar Satanás debaixo dos seus pés. E eu fui sentindo uma paz no coração, um alívio naquela ansiedade. Fui entregando a coisa na mão de Deus, né, e tudo passou. Entende? Então eu acredito sim nesse poder eficaz da palavra de Deus. Mas na hora de você tomar uma decisão, sabe? Cuidado. Né? Tem gente que
está doente, rezam pela pessoa, tiram uma palavra. Olha, Deus está dizendo que você está curado, não tome mais remédio. Cuidado, Deus não dispensa o médico, Deus não dispensa a medicação. Você vai parar de tomar o remédio só depois que o médico mandar. Ah, mas eu fiquei curado. Sim, ficou curado. O que a igreja manda fazer? Volta ao médico. Se o médico disser realmente você ficou curado, eu não entendo. Eu acho que vai ter um milagre aí. Aí você para de tomar o remédio. Mas você não vai parar de tomar o remédio porque a pessoa que rezou para você mandou você parar de tomar o remédio, não. Ok? Porque está muito claro, né, no livro lá do Eclesiástico, que o médico é de Deus. Você pegar lá o Eclesiástico 38, o médico foi criado por Deus, o medicamento foi criado por Deus para nós. Sabe, meus irmãos, Deus age habitualmente pelas coisas naturais. Porque está escrito lá, no Salmo 113, né? Os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele entregou aos filhos de Adão. O que quer dizer isso? Deus entregou a vida aqui nas nossas mãos. Deus quer ver a gente usar a inteligência. Sabe? Isso valoriza o ser humano. Então, Deus não fica substituindo a gente de qualquer jeito, não. Deus faz um milagre só quando realmente Ele sabe que é necessário. Bom, mas eu quero continuar aqui ainda, falando mais um pouquinho da beleza dessa palavra de Deus, né? Eu gosto muito de uma citação do profeta Isaías, capítulo 55, o profeta Isaías, no versículo 10, ele diz assim: tal como a chuva e a neve caem do céu, e para lá não voltam sem ter regado a terra, sem a ter fecundado, e feito germinar as plantas, sem dar o grão a semear e o pão a colher, assim acontece a palavra que minha boca profere, não volta sem ter produzido seu efeito, sem ter executado a minha vontade e cumprido a sua missão. Veja, o Antigo Testamento, o profeta Isaías 55, 10, anota isso aí. Ele fala, a minha palavra, ela não retorna sem ter produzido seu efeito, sem ter executado a minha vontade, cumprido a sua missão, né? E eu acho bonito também aquela citação que a gente encontra também, o próprio Isaías dizendo, no capítulo 11, do versículo de 6 a 8, a palavra do Senhor permanece eternamente. A palavra do Senhor, ela não morre, né? Ela permanece eternamente. Então, tudo isso é muito importante a gente entender. E eu queria lembrar você que o capítulo mais longo da Bíblia, que é o capítulo do Salmo 118, que é inteirinho sobre a palavra de Deus, é o capítulo mais longo da Bíblia, que está, engraçado, no centro da Bíblia, né? Ele tem, assim, cerca de 180 versículos. É impressionante o Salmo 118. Todo dia a igreja coloca na liturgia das horas, né? Na parte da tarde, ao meio-dia e 3 da tarde, né? Na chamada sexta e na nona, que é meio-dia e 3 da tarde, a gente sempre coloca alguns versículos do capítulo 118, né? Porque tudo isso é a palavra de Deus. Por exemplo, vou recordar aqui a você alguma coisa. Por exemplo, o versículo 24 diz assim, do capítulo 118 dos Salmos: vossos preceitos são minhas delícias, meus conselheiros são as vossas leis. Olha que bonito. Versículo 50, o único consolo em minha aflição é que vossa palavra me dá vida. Olha aqui, o único consolo em minha aflição é que vossa palavra me dá vida. O versículo 103 diz assim, quão saborosas são para mim vossas palavras, mais doce que o mel à minha boca. O versículo 105, né? Vossa palavra é um facho que ilumina meus passos, uma luz que ilumina meus passos, né? É uma luz que ilumina o meu caminho. O versículo 162, encontro minha alegria na vossa palavra, como a quem encontra um imenso tesouro. Está vendo? Está vendo uma amostra que eu estou colocando para você aqui? Pegue uma hora que você puder com calma, esse Salmo 118, e medite esse Salmo 118. Você vai ver que beleza. Então, meus irmãos, é muito importante que a gente medite a palavra de Deus todo dia. Por isso que a igreja coloca na missa sempre 3 leituras para nós.
E no final de semana, 4. Né? Primeira leitura da Bíblia, o Salmo da Bíblia e o Evangelho da Bíblia. 3 leituras durante a semana. E no final de semana, 4, que entra mais aí a segunda leitura também. Né? Mas é preciso, sabe, a gente estudar a palavra de Deus, meditar, entender. Eu queria mostrar a você um livro que eu escrevi, que eu chamei de A Sagrada Escritura. Esse livro aqui é o segundo livro de uma coleção de 3 livros que eu escrevi para a Escola da Fé, do programa que eu faço quinta-feira às 20 horas. É um curso bíblico resumido. Como você deve ler a Bíblia? Como é que você entende cada livro da Bíblia? Né? Como é que você deve entender o Gênesis, o Apocalipse? Eu escrevi um livrinho também sobre o Apocalipse, para explicar o Apocalipse, que não é fácil você entender o Apocalipse. É muito difícil, cheio de símbolos, cheio de... Né? É o gênero apocalíptico dos judeus, que era muito difícil para nós hoje entendermos, mas a igreja entende. Né? Então, a gente precisa estudar essas coisas com profundidade. Okay? Eu vou aqui responder algumas perguntas, né, que já estão aqui na minha mão. Aqui o Paulo Sila diz assim: qual é a melhor forma de discernir entre as emoções e achismos das verdadeiras inspirações do Espírito Santo? Ô Paulo, é uma pergunta muito boa. Como a gente ter o discernimento? Primeiro, Paulo, é preciso conhecer a doutrina da igreja. O que dá luz para nós é a doutrina. Então, é por isso que eu insisto muito no catecismo. Porque o catecismo é um veículo fácil da gente conhecer a doutrina. Porque qualquer discernimento que esteja diferente da doutrina está errado. Né? Está errado. Porque a igreja tem 2000 anos de inspiração do Espírito Santo. Jesus garantiu para a igreja: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. O Espírito Santo ensinar-vos-á todas as coisas. Todas as coisas. João, né, 16, 13, na Santa Ceia, promessa maravilhosa de Jesus. A igreja não vai errar a interpretação da Bíblia, porque o Espírito Santo guia a igreja. Então, a gente tem que ter a formação. Né? Agora, como a gente ter o discernimento, assim, ele fala aqui de achismos, né? Emoções, sabe, gente? Cuidado com as emoções. A emoção é uma coisa boa, mas ela não pode bloquear a nossa razão. Ok? Então, é preciso ter confirmação. Olha, por exemplo, com relação à cura, por exemplo, a igreja diz o seguinte: a gente, para proclamar uma cura com segurança, tem que esperar a palavra do médico. Não sou eu que estou dizendo isso, não. Tem um documento da Congregação da Fé do Vaticano dizendo assim: para alguém proclamar uma cura, olha, eu estou curado de um câncer porque alguém rezou para mim. Ótimo. Então, primeiro você vai lá no médico. Alguém rezou para você e disse: olha, você está curado. Ótimo, vai lá no médico. Faça o PET scan, faça, não sei, mamografia, faça... Se o médico disser: realmente sumiu o teu câncer, aí você vai lá e proclama essa cura. Entende? Porque, gente, eu já vi. Sabe, gente, não pense que isso é falta de fé minha, não. Porque eu já vi. Olha, gente, eu tenho 68 anos de idade, tenho 42 anos de renovação carismática católica. Eu já vi o pessoal rezar por uma pessoa, dizer assim: você está curado, vai embora em paz. A pessoa estava com câncer. Não passou 3 meses, a pessoa morreu. E não foi só um, não. Eu não estou dizendo com isso que Deus não cura câncer. Cura câncer, sim. Eu lembro aqui da tia Laura, aqui, quantas pessoas eu vi serem curadas. Mas a dona Laura era exigente. Ela exigia a comprovação da cura. Você sabe que, para a igreja proclamar a cura na beatificação e canonização, a igreja exige que os médicos digam que houve uma cura, um milagre mesmo. Você tem ideia? Lá em Lourdes tem mais de 70 médicos especialistas para dizer assim: foi cura mesmo. Deus cura, sim, eu acredito. Mas muitas vezes a gente pode ter uma interpretação errada. Então, para a gente fugir de emoções, muitas vezes, sabe, muitas vezes a gente, na vontade de ver a pessoa ser curada, né, parece que há uma ação psicológica na gente: Deus está falando, você está curado. Cuidado, cuidado.
Não tira a pessoa do tratamento, não, até que o médico diga que realmente não precisa. Muito bem. Everaldo Florencio, por onde começo a ler a palavra de Deus, pois quero ser íntimo de Deus. Everaldo, olha, comece pelos livros mais simples. Por exemplo, no Antigo Testamento, use os Salmos, por exemplo, que eu falei. Porque os Salmos são livros de oração. O chamado livros sapienciais, no Antigo Testamento. Salmos, por exemplo, o livro dos Provérbios, Eclesiástico, que são livros assim de sabedoria. Agora, comece mais pelo Novo Testamento. Comece lá pelas cartas de São João, as cartas de São Pedro, de São Paulo, os evangelhos. Deixa para você estudar os livros mais difíceis do Antigo Testamento, o Gênesis, o Apocalipse. Deixa para mais tarde. Depois que você puder ler um livro como esse que eu mostrei, né? A Sagrada Escritura, que ensina você como interpretar um gênero literário, um midraxe, uma parábola, um conto, um apocalipse. Aí você mergulha nesses livros. Sabe, eu quero dizer aqui que eu gravei um curso bíblico de 100 horas pela editora. Eu gravei um livro de 100 horas explicando cada um dos 72 livros da Bíblia. 100 horas. É uma coleção muito vendida, já tem aí uns mais de 5 anos. Né? E gravei também uma coleção de 40 horas explicando a doutrina em cima do catecismo da igreja. Essas coisas é que dão segurança para a gente ler a Bíblia, entende? Com tranquilidade, de acordo com aquilo que a igreja nos ensina. Bom, Rosali Acioli, por que os católicos estão deixando a Igreja Católica, indo para os outros? Rosali, eu vejo aí alguns motivos. O primeiro deles, não conhece a Igreja Católica. A pessoa que conhece a Igreja Católica com profundidade não sai de jeito nenhum. Porque a Igreja Católica é a única que tem a Eucaristia, o Cristo vivo, verdadeiro, corpo, sangue, alma e divindade. É a única fé que tem o Cristo vivo, para você encontrar com ele na Eucaristia, no sacrário. Você vai trocar isso por uma religião que não tem isso? A fé católica é a única que tem 2000 anos. 2000 anos. Que passou por provações terríveis. Aquela provação dos judeus que mataram, né, Santo Estevão, mataram Tiago, perseguiram Paulo, depois a perseguição romana que, meu Deus, 250 anos de perseguição, e depois o nazismo, o comunismo, o fascismo, e a igreja superou tudo isso. Você vai deixar essa igreja que o Cristo disse, sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja, ele disse, sobre ti, Pedro. Você vai deixar uma igreja dessa? É porque você não conhece. É porque a pessoa não conhece. Eu não tenho, é por isso, sabe, meus irmãos, que eu me desdobro em querer mostrar para as pessoas a beleza da Igreja Católica. Escrevi um livro que eu chamei, por exemplo, Uma História que Não é Contada. Que história é essa? As coisas maravilhosas que a igreja já fez na sua história de 2000 anos. A igreja que fundou as universidades no mundo. A igreja que é a instituição que mais caridade já fez na história da humanidade. Esse livro aqui, Uma História que Não é Contada. A igreja que é a instituição que salvou a civilização ocidental quando desabou o Império Romano e os bárbaros transformaram a Europa num mosaico de povos bárbaros, destruindo tudo. Quem salvou a Bíblia, quem salvou a cultura antiga, quem salvou os clássicos gregos romanos foi a igreja, os monges, os mosteiros. Depois de 600 anos, 6 séculos, transformaram aquela massa bárbara na cristandade da Idade Média. Sabe? Então, é porque as pessoas não conhecem a Igreja Católica, não tem uma catequese. Por isso que eu falo, meus irmãos, como é importante dar uma catequese boa para as crianças, para os jovens. Eu costumo dizer no meu programa, na televisão, se eu tivesse que dar uma medalha de ouro hoje para uma pessoa na igreja, eu dava para um bom catequista. Mas eu quero enfatizar esse bom. Bom em que sentido? Conhece a Bíblia, conhece a doutrina, ensina, né, com verdade,
entende? Coloca a criança no caminho de Deus, na espiritualidade, na doutrina, no conhecimento do credo, no conhecimento dos mandamentos, no conhecimento dos sacramentos, na vida espiritual. Ensina a rezar, ensina a conversar com Deus, sabe? Então esse catequista é o que a igreja hoje mais precisa para que as pessoas não sejam enganadas. As pessoas estão sendo enganadas, meus irmãos, num proselitismo terrível. O que é proselitismo? Proselitismo é você trazer a pessoa para a sua igreja, para a sua fé, com chantagem. Com chantagem. Vem aqui você pode casar de novo, não tem essas moralidades da Igreja Católica, aqui você pode casar de novo, aqui você pode, né? Aqui Deus vai te dar uma casa na praia, um carro novo, a teologia da prosperidade, etc, etc. Quando que Jesus prometeu isso, meus irmãos? Jesus prometeu para nós a cruz. Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz a cada dia e me siga. É isso que Jesus prometeu para nós. Aí o proselitismo diz assim, não, vamos lá, toma lá, dá cá, paga seu dízimo aí, quanto mais você puder, e mais Deus vai te dar. Comércio com Deus, negócio com Deus, vai no bolso de Deus, né? É o que Jesus chamava de vendilhões do templo. Jesus passou a mão no chicote e colocou todo mundo para fora. Então eu sinto que as pessoas, sabe, fez essa pergunta aqui, abandonam a Igreja Católica porque não conhecem a beleza da nossa fé. Ou então é por má fé. Porque quer fugir daquilo que a igreja ensina. Ah, não, a Igreja Católica é muito rigorosa. Ah, eu não posso adulterar, eu não posso casar de novo, não posso abandonar minha mulher, divorciar, casar. Ah, então não quero a Igreja Católica, não. Eu vou para outra. Mas a igreja, ela é dura porque ela é séria, porque ela obedece a Jesus. Ela não abre mão, não, das verdades de Jesus. A igreja é atacada, a igreja é ofendida, a igreja tenta desmoralizar a igreja porque a igreja não abre mão da verdade de Cristo. Essa que é a verdade. Querem que a igreja aceite o aborto, querem que a igreja aceite a eutanásia, querem que a igreja aceite casamento de pessoas do mesmo sexo. A igreja diz não. Não, porque Cristo não quer. E a igreja é dele. A minha igreja, nós temos que ser fiéis a ele. Então aí ataca a igreja. A igreja é a megera, a igreja é a chata, a igreja é obscurantista, a igreja é medievalista, a igreja ainda está lá na Idade Média. É porque a igreja é fiel ao seu Senhor. Rosa Maria Quinalha, qual a idade para se fazer primeira comunhão? Ô Rosa, normalmente aí, em torno dos 10 anos. Aqui diz que a criança, para aprender bem um catecismo, ela vai ter que confessar, ela tem que ter o uso da razão. O uso da razão, mais ou menos, começa aos 7 anos de idade. Então aí, os bispos regulam mais ou menos aí de 7, 10 anos a pessoa fazer a primeira comunhão. Cada bispo aí mais ou menos define, né, nessa faixa de idade, ok? Thaísia Vieira, o que dizer antes e depois de receber a Eucaristia? Como fazer? Thaísia, eu estou sacrificando um pouco aqui a Eucaristia porque a conversa sobre a oração esticou bastante. Não tem problema não que a gente volta aqui numa conversa sobre a Eucaristia com mais tempo. Olha, para comungar bem, eu até escrevi um livrinho, já que você pergunta, eu tenho pouco tempo para responder, como comungar bem, para comungar bem. Os santos dizem assim, a gente para comungar bem tem que ter fome, tem que ter sede de Deus e tem que preparar o coração. Santa Fonte de Ligório dizia assim, ninguém é digno de receber Jesus na Eucaristia, porque Ele é santíssimo e nós não somos. Mas Ele quer vir a nós, porque nos ama. Ele quer fazer comunhão conosco. Então, que venha, Senhor. Mas aí Santo Afonso fala, tenha as disposições necessárias. O que é a disposição necessária? Primeiro, não estar em pecado mortal. Se você estiver em pecado mortal, pecado grave, confesse antes, ok? Segundo, procure comungar com desejo de santidade, desejo de melhorar, de não comungar e levar uma vida mundana, uma vida que você sai da comunhão e vai viver só de prazeres, só de coisas. Não. A comunhão é para você
se santificar, cada vez se entregar mais a Deus, cada vez trabalhar mais para Deus, na igreja, etc. Ser melhor. Isso são as disposições necessárias. Porque senão a comunhão vira rotina, vira uma coisa mecânica e que não dá fruto. Outra coisa muito importante é você fazer a ação de graças. Comungou? Meu Deus do céu, é a hora mais importante da sua vida, porque Deus está no seu coração. Ele vem para você como um hóspede do seu coração. Então, preciso ficar com ele. Mas o que a gente nota, infelizmente, meus irmãos, que a pessoa tem uma pressa danada de sair da missa, né? Como dizia minha mãe, parece que tem formiga no corpo, né? A gente, quando estava agitado com pressa, minha mãe dizia, você está com formiga no corpo? Sabe, as pessoas comungam e não conversa com Jesus, não reza, não pede, não adora, não intercede. A comparação que eu faço é assim, é como se você recebesse Jesus na sua sala de visita, na sua casa, e você fosse embora para a rua, deixasse Jesus na sua sala de visita sozinho, falando sozinho. Sabe, infelizmente, meus irmãos, eu sinto isso. Era preciso que nas nossas missas, depois pelo menos de 10, 15 minutos, depois da comunhão, houvesse um tempo de silêncio, de meditação. O Papa João Paulo II dizia, a liturgia da palavra tem que ter o mesmo tempo da liturgia eucarística. Mas não é o que a gente vê. Às vezes a liturgia da palavra, homilia e tudo, às vezes gasta 1 hora. Depois da liturgia eucarística é 15 minutos. João Paulo II tem um documento, inclusive, da Sagrada Congregação, né, da fé da igreja. A liturgia eucarística tem que ter a mesma duração de tempo da liturgia da palavra. Porque é mais importante, é o Cristo presente na minha alma. Então eu insisto muito com isso. Se você quiser ter fruto da Eucaristia, fica com Jesus na sua alma, em silêncio, um pouco rezando. Mas o que eu vou rezar? Meu Deus, o que eu vou rezar? Louvar o Senhor que está no seu coração. Ele vem para ser seu. Santa Teresinha dizia, quando ela comungava, Jesus, o Senhor agora é meu. Adore-o, louve-o, bendiga-o, agradeça. Tudo que Ele te dá na sua vida, a vida, o ser, o existir, a comida que você come, o ar que você respira, a família que você tem, o carro que você tem, a casa que você tem, o marido que você tem, a esposa que você tem, os filhos que você tem, tudo que você tem é dom de Deus. É o momento de agradecer. Os santos dizem, quanto mais você agradece, mais Deus te dá. Porque Jesus ama a gratidão. Ele ficou aborrecido quando ele curou 10 leprosos e só voltou um. Você lembra disso? Cadê os outros 9? Não foram 10 curados? Como é que volta um só? E quem voltou? Um que não era judeu, né? Era um samaritano, que era inimigo dos judeus. Gente, nós não podemos ser ingratos com Deus. Então, agradeça. Depois peça. Quais são os seus problemas? O que você tem de dificuldade com o seu filho, com o seu marido, com a sua profissão, com os seus estudos? O que você tem de dificuldade hoje? Peça a Jesus depois que você comungou. Ah, mas eu tenho pressa, já sai da missa correndo e vai para a rua e outras coisas. Reze pela igreja, reze pelo Santo Padre, o Papa, reze pelos bispos, pelos sacerdotes, pelos diáconos, pelos ministros, pelos catequistas. Reze pelas almas do purgatório, as almas da sua família, das pessoas da sua família que já morreram. Eu levantei o nome das pessoas da minha família, da família do meu pai, da família da minha mãe, da família do meu sogro, da família da minha sogra, meus irmãos que já morreram, 2, minha esposa. Eu rezo por eles todo dia, na hora da comunhão, pelas almas do purgatório. Sabe quantas coisas... Olha, tinha santo que ficava 1 hora em ação de graça depois de comungava. Aí a comunhão dá fruto. Meus irmãos, muita gente comunga e continua do mesmo jeito, com os mesmos pecados, com os mesmos vícios, com a mesma fraqueza, com a mesma tibieza. Por quê? Porque não comunga bem, não se prepara bem e depois não completa bem a Eucaristia, não faz ação de graça. Eu te dou um conselho.
Sabe? A igreja ensina que enquanto a hóstia está no nosso corpo, no nosso organismo, não foi dissolvida ainda as espécies do trigo, Cristo está presente, corpo, sangue, alma e divindade. Isso gasta mais ou menos 10 a 15 minutos para o organismo dissolver completamente a hóstia no organismo. A partir do momento que o organismo dissolveu a hóstia, aí o Cristo não está mais presente materialmente. Aí ele passa a estar presente pelo Espírito Santo. Continua presente, mas a presença é espiritual pelo Espírito Santo. Mas 15 minutos, sabe, é um momento de graça. Eu gosto muito daquela oração, né, de Santo Inácio de Loyola, corpo de Cristo, alma de Cristo, santificai-me. Alma de Cristo, alma humana de Cristo, santifica o meu corpo, minha alma, livra-me dos meus pecados, cura-me das minhas doenças, alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me, meu bom Jesus, escutai-me, dentro das vossas santas chagas, escondei-me, não permitais que de vós eu me aparte. Entende? Essa oração belíssima. Mas, infelizmente, meus irmãos, nós temos pressa. Nós